Você acabou de ouvir a linha de pensamento mais atualizada sobre o processo de formação do universo, a teoria do Big Bang. Basicamente, você está criando, está gerando o universo. Então você está gerando, criando tudo que vai existir dentro desse universo. Logo, se a matéria é constituída de átomos e tudo que você vai constituir nesse universo é formado de matéria, então você está gerando os átomos. E como você pôde observar, os primeiros átomos a formar-se seriam os átomos mais leves, os átomos como o de hidrogênio, o de lítio, o de hélio. E a partir daí, sabemos que as estrelas, devido ao aquecimento da explosão, elas geraram sua energia continuamente através da fusão. Ou seja, os átomos se fundiam e geravam novos átomos mais pesados. Daí, então, a constituição de novos elementos. E todos estes que até hoje descobrimos existirem. Ou seja, você, então, percebe que ao longo da evolução desse universo, das criações que houveram, existiram N elementos se formando. O homem veio e começou a estudar todos eles, tentar conhecê-los, descobri-los e, a partir daí, classificar, definir propriedades, falar de características. Conhecendo-os separadamente, soltos, era uma coisa. Então eu preciso, enquanto conhecimento, juntar todos eles. E ao juntar todos eles, eu tenho que criar uma tabela, um esquema, alguma coisa que eu consiga olhar para ele e avaliar os elementos, as suas características e suas propriedades. Vários cientistas tentaram desenvolver tabelas, esquemas que resolvessem isso. As tríades de Dobereiner, o parafuso telúrico, tabelas periódicas mais antigas, até que Mendeleev desenvolve uma tabela mais atualizada, uma pena que ele trabalhou em função das massas atômicas. O que foi corrigido depois por um cientista chamado Moseley, que reorganizou a tabela periódica e ela está até hoje sendo trabalhada do jeito que foi fabricado. Então, o que nós vamos ver hoje nessa aula é justamente a organização, a montagem, a classificação e as propriedades dos elementos nessa tabela periódica. Hoje, então, falaremos sobre a classificação periódica dos elementos 1. Então, antes de mais nada, vamos definir o astro do dia, o elemento químico. Elemento é um conjunto de átomos quimicamente iguais, átomos de um mesmo tipo. Ou seja, na prática, um elemento químico consiste na estrutura de todos os átomos que possuam características e propriedades semelhantes, logo iguais entre si. Hoje você já tem a certeza que isso é observável em função de átomos que possuam o mesmo número atômico, a identidade atômica. O número atômico é o que caracteriza o elemento químico. Todos os átomos que possuam o mesmo número atômico pertencem ao mesmo elemento químico. Essa é a ideia mais atualizada do elemento químico. Classificação periódica atual. A classificação periódica, como eu te disse lá no início, ela sofreu alterações. Ela foi modificando em função dos cientistas e das descobertas. Novos átomos descobriram-se. Hoje, para você ter uma ideia, a tua tabela periódica tem 113 elementos constituídos. Mas a ciência está evoluindo mais. A Unicamp, por exemplo, a nível de Brasil, para você ter uma ideia, está tentando sintetizar o elemento de número atômico 119, o que geraria a criação de uma nova camada atômica, se eles o conseguirem sintetizar e caracterizar. Então o homem não parou de tentar ou descobrir novos elementos ou sintetizá-los.
você observa que as sondas que são mandadas ao espaço têm como primórdio o quê? Recolher pedaços do solo, pedras, para quê? Análise para ver se naquela rocha, naquele pedaço de minério, tem algum novo elemento diferente do da Terra. Diferente do que até hoje foi descoberto aqui. Então a ciência ainda busca descobrir novos elementos diferentes ou sintetizá-los, se for e houver condições para isso. Eis então a tua tabela atual. Essa tabela foi remontada, readministrada e finalmente hoje ela está dessa forma que você está observando aí. Nesse caso, você vai perceber que o principal critério que nesse momento eu preciso te passar é a organização dela. É de que maneira foi criada e organizada essa tabela. Para que ela seja constituída e esteja dessa forma, Moseley reorganizou os elementos em função dos seus números atômicos. Então os átomos são colocados da esquerda para a direita e de cima para baixo em função dos seus números atômicos. Então podemos concluir que a tabela atual está organizada em ordem crescente dos números atômicos dos elementos. Essa é a organização básica da tabela. Agora eu começo a ter que saber ler uma tabela. E como é que eu vou ler essa tabela? Sempre em função das suas linhas horizontais ou das suas linhas verticais. As linhas horizontais vão ser chamadas por nós de períodos ou séries. E as linhas verticais de grupos, colunas ou famílias. Vamos então melhorar esse conceito, primeiro, dos períodos. São as linhas horizontais da tabela periódica, também chamada de séries. Por exemplo, o lítio, número atômico 3, tem lá distribuição eletrônica 1s2, 2s1. Perceba, ele tem duas camadas eletrônicas, a K e a L. Vamos ver outro exemplo. O carbono, número atômico 6, tem distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p2. Significa que ele também tem duas camadas eletrônicas. Ah, então, Edson, se elementos possuem o mesmo número de camadas, eles estarão no mesmo período. É isso. Você entendeu, então, que os períodos ou linhas horizontais estão associados às camadas do átomo. Não é à toa que na tabela tem 7 linhas horizontais, porque o átomo tem 7 camadas eletrônicas. Neônio 10. Nesse terceiro exemplo, você comprova o que eu acabei de te dizer. 1s2, 2s2, 2p6. Ele também tem duas camadas eletrônicas. Então, se você for à tabela, ele também estará no segundo período, pois todos os elementos que têm duas camadas eletrônicas estão no segundo período. Se você tem 5 camadas eletrônicas, estará no quinto período. Então, cada linha, cada período, ele caracteriza um grupo de elementos que possuem o mesmo número de camadas. Elementos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas, concluindo o que nós acabamos de avaliar. Vamos falar agora das famílias ou grupos da tabela periódica. Essas famílias, grupos, ou também chamadas de colunas, são as ditas linhas verticais. Cada linha vertical da tabela periódica caracteriza uma família determinada. São as linhas verticais da tabela periódica, podendo ser ainda chamadas de colunas, concluindo a ideia que eu acabei de te passar. Os elementos de uma mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes. Essa talvez seja a informação mais importante sobre as famílias ou grupos. Veja, quando eu falei de períodos, eu te disse que eles estão associados a camadas. Então a informação mais importante é que elementos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas. Agora eu estou te dando um outro ponto importante do processo,
elementos de uma mesma família possuem características e propriedades semelhantes. Veja, recentemente caiu num concurso do Rio de Janeiro, Universidade Federal, a seguinte pergunta. As pessoas têm atualmente problemas de osteoporose, falta de cálcio nos seus ossos. Explique por que os medicamentos atuais usam estrôncio para substituir o cálcio dos ossos. Resposta direta. Cálcio e estrôncio pertencem à mesma família. Então possuem características e propriedades semelhantes. E pelo Brasil inteiro você encontra questões similares a essa, que falam de um elemento e falam de outro em seguida. E você vai perceber que se são semelhantes, são da mesma família, vão ter características e propriedades praticamente iguais entre si. Observe o berílio e o cálcio, elementos de uma mesma família, o grupo 2A, as suas distribuições eletrônicas. E perceba que eles acabam no mesmo subnível, S2. Ou seja, elementos de uma mesma família têm distribuição eletrônica terminada no mesmo subnível. A família 1A sempre acaba em S1. A família 2A sempre acaba em S2. A família 7A sempre acaba em S2P5. E assim por diante. Então essa é uma outra característica interessante. O número de elétrons da última camada daquele elemento. Elementos de uma mesma família têm sempre o mesmo número de elétrons na última camada. Então todo mundo do 7A é 7A porque tem 7 elétrons na última camada. Todos os elementos da família 2A têm 2 elétrons na última camada. Essa é uma outra característica importante quando você olha a tabela. Veja que fascinante, o cara que desenvolveu esse negócio, ele não só, olhando as linhas verticais, olhando as linhas horizontais, você vai observar toda a semelhança possível, classificações e propriedades dos elementos daquela direção. Vamos ouvir sobre tabela ainda, e a nível de família, o que andam falando por aí sobre as colunas da tabela periódica. Veja como aquilo que se decora é fácil observar o tempo todo, decorar frasezinhas, macetezinhos. Só que acontece o seguinte, havia um tempo em que isso era importante porque os concursos não colocavam a tabela periódica na prova. Hoje, em todos os concursos praticamente do Brasil, a tabela periódica vem na prova. Para que decorar? Se você pode olhar a tabela e verificar o elemento lá. Então, acabou essa necessidade de ficar decorando um monte de frasezinha para que guardasse os elementos da tabela. Então, vai uma dica importante. Procure saber interpretá-la. Procure saber ler essa tabela muito bem. Ela vai te salvar em inúmeras questões e exercícios ao longo da sua matéria. Em vez de ficar decorando essas coisinhas. É legal? É maneiro na atualidade fazer isso ainda. Mas não é a coisa mais importante de tabela periódica. Legal? Vamos falar agora sobre as famílias da tabela. Você deve ter percebido que essa tabela periódica tem 2 grandes blocos. O bloco A, que são as extremidades maiores, e a família B, que é aquela meiuca da tabela periódica mais baixinha. Vamos falar agora das famílias A, que vai do 1A até o antigo grupo 8A, hoje chamado de 0. Vamos falar então, primeiramente, da família 1A ou 1. Família dos metais alcalinos, ou seja, possuem um elétron na última camada. E o subnível mais energético, NS1. Todos acabam a distribuição eletrônica em S1. Vamos ver uns exemplos. Lítio 3 acaba em 2S1. Sódio 11 acaba em 3S1. Potássio 19 acaba em 4S1. Como eu te disse, todos os elementos acabam a distribuição eletrônica no mesmo subnível. Lembrem, hidrogênio não é metal alcalino. E você sabe por quê? Porque apresenta propriedades químicas diferentes.
Gotinha, por isso que é tão bom ter alunos inteligentes como você. Você já fez a pergunta e já mandou a ideia da resposta, exatamente. O hidrogênio, por possuir características e propriedades diferentes de toda a família 1A, ele necessariamente não participa dessa família. O hidrogênio hoje é considerado um ametal, porque ao contrário dos metais da família 1A, que, por exemplo, tendem a perder um elétron, o hidrogênio tende a ganhar um elétron. Os metais, em geral, fazem ligação iônica, o hidrogênio vai fazer ligação covalente. Então você vai perceber que as propriedades desse elemento são diferentes de todos eles. Ah, mas professor, por que ele está então na coluna 1A? Porque a distribuição eletrônica do hidrogênio acaba em S1. E como eu acabei de te mostrar, os elementos da família 1A também acabam em S1. Essa é a única razão que a ciência ainda coloca o elemento hidrogênio na coluna 1A. Legal, Lotinha? Vamos falar da família 2A ou 2. Família dos metais alcalinos terrosos. Possuem 2 elétrons na última camada e subnível mais energético NS2. Ou seja, todos os elementos dessa família acabam sua distribuição eletrônica em S2. Exemplo, berílio 4, 2S2. Magnésio 12, 3S2. Cálcio 20, 4S2. Todos terminados em S2. Família 3A ou 13. É a família do boro. Possuem 3 elétrons na última camada e subnível mais energético acabando em NP1. Ou seja, todos os elementos dessa família possuem 3 elétrons na última camada e a distribuição eletrônica vai acabar em P1. Característica da família específica. Se é 3A, 3 elétrons. Boro acaba em 2S2, 2P1. Alumínio acaba em 3S2, 3P1. Ou seja, todos os elementos dessa família vão acabar em S2P1. Família 4A ou 14. Família do carbono. Possuem 4 elétrons na última camada e subnível mais energético NP2. Carbono 6 acaba em 2S2, 2P2. Silício 14, 3S2, 3P2, caracterizando assim terem 4 elétrons na última camada e sempre acabar em P2. Família 5A ou 15. Família do nitrogênio. 5 elétrons na última camada e subnível mais energético terminado em NP3. N, nitrogênio, acaba em 2S2, 2P3. Fósforo, 15, acaba em 3S2, 3P3. Observa, nesse caso, você viu, todos acabaram em P3 e caracterizando os elementos da família com 5 elétrons na última camada. Vamos ver agora a família 6A ou 16. Família dos calcogênios. Tem 6 elétrons na última camada e subnível mais energético NP4. O8 acaba em 2S2, 2P4. Enxofre 16 acaba em 3S2, 3P4. Perceba então, mais uma vez você percebe que tem todos eles 6 elétrons na última camada e acabam em P4. Família 7A ou 17. Família dos halogênios. Possuem 7 elétrons na última camada e subnível mais energético NP5. Exemplos, flúor 9 acaba em 2S2, 2P5. Cloro 17, 3S2, 3P5. Então, possuem 7 elétrons na última camada e acabam em P5 a sua distribuição eletrônica. Família 8A ou 18, também chamado de grupo 0, ou seja, é a família dos gases nobres. Em geral, os gases nobres apresentam subnível mais energético, NP6. O hélio é o único gás nobre que não apresenta 8 elétrons em sua camada de valência. E você sabe por quê? Evidente, Gotinha. Você já viu o tamanho do hélio? O hélio, na sua estrutura eletrônica, só apresenta 2 elétrons. Como ele vai ter 8 na última camada se ele só tem 2 elétrons na última camada? Então,
ele é gás nobre por ser inerte, por ter o octeto completo, mesmo tendo só 2 elétrons. Mas é inviável achar que ele possa ter 8, porque ele é um átomo que só tem 2. Legal, Gatinha? Veja só o que eu vou te dizer agora. O gás nobre hélio apresenta a configuração 1s2. Concluindo o que eu te disse, se ele só tem 2 elétrons, não pode jamais ter 8 na última camada. O hélio, por ter apenas número atômico igual a 2, tem distribuição 1s2. Agora, os demais gases nobres, como o neônio, por exemplo, vão acabar em S2P6. O argônio vai acabar novamente em S2P6. Então, como eu te disse anteriormente, os gases nobres têm sua distribuição eletrônica acabada em S2P6. A exceção se faz ao hélio, que, embora gás nobre, acaba em S2. E aí guarda uma coisa importante. Todo elemento que acaba em S2 é metal alcalino terroso? Coisa que nós falamos anteriormente? Não. O hélio acaba em S2 e é gás nobre. Ele costuma ser derrubado de questão ou exercício que você venha fazer. Então, nem todo mundo que acaba em S2 é alcalino terroso. O hélio se faz exceção. Por ter apenas 2 elétrons e ser inertes, ele acaba em S2, mas é gás nobre. Essa, então, novamente, para você ter uma visão geral, é a tabela periódica, aonde eu te disse que essas colunas maiores são a família A, essa coluna central, a família B. Vimos a família A com mais detalhes. Agora, para finalizar essa apresentação inicial, vamos conversar sobre as famílias B. Os elementos do grupo B têm o elétron diferenciador no subnível da penúltima camada, ferro. Observe a sua distribuição eletrônica. Ele acaba em 4s2, 3d6. Embora 4s2 sejam elétrons colocados na 4ª camada, ele acaba a distribuição eletrônica em 3d6, no subnível D da 3ª camada. O ítrio 39. Observe que ele acaba em 5s2, 4d1. Embora ele tenha elétrons no subnível S da 5ª camada, ele termina sua distribuição no subnível D da 4ª camada. Observando então, como eu disse, que é característica fundamental da família B ter o último subnível, ter a terminação da sua distribuição eletrônica no subnível D. E finalmente, vamos discutir sobre os lantanídeos e actinídeos, elementos cuja sua terminação é sempre no subnível F. Ou seja, o final da distribuição eletrônica é sempre no subnível F. Cério 58. Repara que ele acaba em 6s2, 4f2. Então, embora já tenha elétrons no subnível S da 6ª camada, ele ainda vai terminar no F da 4ª. Então, é interessante perceber que os lantanídeos e actinídeos sempre acabam a distribuição eletrônica em F. Ah, outra coisa. Os lantanídeos também são conhecidos como elementos de terras raras. É uma notação que às vezes em concurso é utilizada. Exceções notáveis das distribuições eletrônicas. É evidente que você tem algumas exceções na questão da distribuição eletrônica. Principalmente que você trabalha em função de energia. E às vezes um subnível semi-preenchido puxa elétrons com mais força que um outro, que deveria ser, em tese, aquele a ser enchido primeiro. E é o que a gente vai ver nas exceções notáveis. Essa questão da energia levando o elétron a saltar para um outro subnível. Repara o cromo 24. Linus Pauling e seu diagrama fariam com que a gente preenchesse a distribuição eletrônica, gerando no final o 4s2 e o 3d4. Mas lembra, o subnível D tem 5 orbitais. Se você colocou elétron em 4, eles estão semi-preenchidos. Eles, então, por terem mais energia, vão excitar o elétron do 4s2
a saltar e, nesse salto, preencher o 3D4. Então, a distribuição correta para o elemento cromo é 4s1, 3d5. Outra exceção notável é o cobre, Cu 29. Em função de Linus Pauling, do diagrama dele, acabaria em 4s2, 3d9. Porém, pela mesma razão, se no subnível D, com 5 orbitais, cabem 10 elétrons e já tem 9, ele está semi-preenchido. Significa dizer que ele exerce uma excitação no subnível 4s, fazendo com que o elétron salte para completar esse orbital. Então, a distribuição real ficaria 4s1, 3d10. Essas são as duas principais exceções que você tem quanto à questão das distribuições eletrônicas e que são interessantes nesse momento serem vistas para que você corrija possíveis falhas daqui para frente. Observa aquele esquema que agora aparece para você. Você vê nitidamente 4 regiões ali. À esquerda, observe que estão os elementos cuja distribuição eletrônica acaba no subnível S. Está lá NS. À direita, os elementos cuja distribuição eletrônica acabam em P. No meio, os elementos cuja distribuição eletrônica acabam em D. E embaixo, os elementos cuja distribuição eletrônica acaba em F. A partir dessa organização, foi gerada uma classificação de elementos de acordo com a distribuição eletrônica, observando que os elementos de cada região têm uma distribuição eletrônica pré-estabelecida. Sendo assim, os elementos vão ser chamados de representativos se a configuração for terminada em S ou P, ou seja, se os elementos estiverem à esquerda ou à direita da tabela, a família A. Elementos de transição ou transição externa, aqueles cuja configuração eletrônica terminam em D, é terminado em D. Veja você que se trata daquela parte do meio, onde todos os elementos têm sua distribuição eletrônica terminada em D. E os elementos de transição interna, cuja configuração é terminada em F, são aquelas duas linhas lá embaixo, os famosos lantanídeos e actinídeos. Observe então que num tom amarelo mais escuro estão as extremidades, que representam os elementos representativos. Num tom de amarelo mais claro está o meio ali, representando os elementos de transição ou transição externa. E embaixo, num tom de verde, temos os elementos de transição interna. Então, nós terminamos de avaliar o primeiro critério de classificação. Existe um outro critério que é em função das propriedades e características dos elementos, que então chamamos classificação dos elementos de acordo com algumas propriedades, sendo que o primeiro dos grupos são os metais. Características gerais: são bons condutores de eletricidade e calor, são sólidos nas condições ambientes, com exceção do mercúrio, e são maleáveis, dúcteis e brilham. Maleável é a capacidade do elemento em ser moldado. Você pode fazer uma esquadria, um banco, uma cadeira, e o metal aceita essa transformação. Dúctil é a capacidade de formar fios, arames. O metal aceita essa transformação e ainda assim mantém as suas propriedades. O segundo grupo são os não metais ou ametais. Suas principais características são maus condutores de calor e de eletricidade, com exceção do carbono, na forma de grafite, que é um bom condutor elétrico. E são sólidos, líquidos ou gasosos nas condições ambientes. É interessante aqui perceber que as características dos ametais são contrárias à dos metais. E quando ele falou ali poder existir em 3 estados físicos, ele se refere à ideia de que o bromo é o único ametal encontrado no estado líquido na natureza. Os demais, alguns são sólidos ou gasosos.
Por exemplo, o oxigênio é gasoso, o fósforo é sólido, o carbono é sólido, o hidrogênio é gasoso e assim por diante. Então, caracterize bem a imagem de que metal e ametal são elementos cujas propriedades e características são opostas, exceto a questão do estado físico, evidentemente, que não há uma oposição entre um e outro. Sendo assim, vamos avaliar o terceiro grupo de elementos em função das suas características e propriedades, os gases nobres. Apresentam reatividade muito pequena, sendo considerados, até pouco tempo, inertes. Veja, a reatividade é muito pequena porque praticamente o gás nobre não reage com ninguém, com nenhum outro elemento ou substância. Ser inerte é justamente não formar substâncias com esses outros elementos. Porém, hoje, por que se disse ali até certo tempo? Porque hoje já se conhece um composto à base de xenônio com flúor. Se você tem um que forma composto, não são todos inertes. Por isso aquela colocação. E, finalmente, ver um cara único, o hidrogênio, exceção à regra, já falado lá no início, entre na discussão da gotinha comigo, mostrando a você que ele estava no grupo errado. Ele não é metal alcalino, porque ele tem características e propriedades diferentes. Exatamente. Justamente por ser um cara diferente, ele é classificado normalmente à parte. Veja lá, no esquema a seguir, você percebe a organização dessa classificação. À esquerda e em cima está o hidrogênio, que é colocado à parte. Embaixo, ocupando a maior região da tabela, num tom amarelo mais claro, estão os metais. Num tom esverdeado, você tem os ametais ou não metais. E num tom amarelo mais escuro, você vê os gases nobres à direita da tabela periódica. Por falar nisso, vamos observar como é feita a distribuição eletrônica por gases nobres precedentes. Veja, a base é a seguinte: procurar o gás nobre de número atômico menor que do elemento anterior a ele. Até ali a distribuição está feita. E você só coloca o restante dos subníveis. Veja um exemplo. Sódio, número atômico 11. Gás nobre que precede ele, neônio 10. Na sua distribuição eletrônica, até 2 PCs tem 10 elétrons. Substitua pelo neônio e coloque o 3s1 no final. Distribuição reduzida ou por gás nobre precedente, neônio 3s1. Compreenderam? Entenderam a ideia? Vamos então agora trabalhar as nossas dicas de estudo. É preciso enfatizar, quando se trabalha com tabela periódica, a interpretação da mesma. Tente fazer e estruturar da melhor forma possível a questão de como ler as suas linhas horizontais e verticais, caracterizar suas propriedades e, finalmente, observar as classificações diferentes que os elementos podem ter. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Na aula de hoje falamos sobre a classificação periódica dos elementos. E descobrimos que ao longo da evolução dos tempos, vários cientistas tentaram organizar as tabelas periódicas e que hoje temos uma classificação periódica dos elementos efetiva, onde se pode interpretar, caracterizar e avaliar as propriedades de todos os elementos químicos, com uma precisão muito grande. E aprendemos a classificação dos elementos de acordo com a distribuição eletrônica. Vimos então que, em função da distribuição eletrônica, o elemento pode ser representativo se a sua distribuição acabar no subnível S ou P. Elemento de transição ou transição externa se acabar no subnível D. E um elemento de transição interna se a sua distribuição eletrônica acabar no subnível F. Bons estudos!